Olá galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Daniela Enter, eu sou professora de Educação Física, não sou especialista na área, mas hoje eu vou trazer um assunto um quanto interessante que eu tenho certeza que você vai se interessar. Sobre o colesterol, vamos saber um pouquinho mais sobre? Então roda a vinheta e fique por dentro. Bom, gente, quem nunca se perguntou ao se deparar com o exame de colesterol o que é HDL, o que é LDL, o que é aquelas parafernália toda lá, o que significa essas siglas? Aí lá do ladinho tem um valor referencial que fala o quanto é alto e o quanto é baixo. Mas o que significa isso? Por que um é alto, outro é baixo, um é baixo, outro é alto? Por quê? Por quê? Bom, gente, o colesterol é um composto químico gorduroso que integra a membrana das células no nosso organismo. Isso juntamente com outros micro-organismos que são necessários passar pela nossa corrente arterial, o nosso fluxo sanguíneo. Grande parte do colesterol se integra lá no fígado, é lá que ele vai fazer a ação de transportar aquela gordura, aquele colesterol para a nossa artéria. E no fluxo arterial que vai acontecer toda a ação. O colesterol ele é transportado para a nossa artéria por lipoproteínas, ou seja, essas lipoproteínas vão se integrar na nossa corrente sanguínea e lá vão transportar o nosso colesterol. Fazendo isso, levando o sangue arterial para todas as nossas células e para todos os nossos órgãos. Bom, a gente tem dois tipos de colesterol, o colesterol bom e o colesterol ruim. E isso são características dadas pelo fator que a gente já vai explicar. O LDL, por ser um colesterol ruim, ele faz o quê? Ele transporta o sangue, ou melhor, ele transporta a gordura por lipoproteínas do fígado para todas as nossas artérias. Então, o fluxo sanguíneo recebe o colesterol do LDL, certo? O que acontece é que tem o outro colesterol, o HDL. O HDL, quando ele não está cumprindo com o seu papel, que seria retirar o excesso de colesterol da rede, ou melhor, do fluxo sanguíneo, se ele não cumpre com o seu papel, aquela gordura vai tornando placas de gordura na nossa parede celular, na nossa parede arterial. E aí chega outras placas que tiram aquela gordurinha. Isso que não é só o colesterol que faz esse tipo de papel. Tem outros micro-organismos que estão presentes no nosso fluxo sanguíneo que acabam passando por aquele fluxo e parando naquele local e aderindo àquela plaquinha de gordura cada vez maior. E isso prejudica quando não tem o papel do HDL cumprindo com o seu trabalho, a retirada daquele micro-organismo, daquela gordura do nosso sangue. Por que um é bom e outro é ruim? Porque o LDL, ele coloca, no caso, a gordurinha, o colesterol no nosso sangue. E o HDL, ele cumpre com o seu papel de contribuir com a retirada daquele excesso de gordura do nosso sangue. O porém é que eles não são os únicos catadores de lixo que armazenam aquela gordurinha no nosso sangue. Tem vários outros fatores que podem contribuir para o entupimento dessas veias ou dessas artérias, melhor dizendo. Bom, e quando isso não acontece, a gente tem a chamada veias ou artérias obstruídas por algum tipo de gordura ou algum outro fator que pode prejudicar o fluxo do sangue. O que significa é que a pessoa vai sentir pontadas no peito, vai sentir fadiga, cansaço, não vai ter mais aquela disposição, vai começar a se sentir com falta de ar. Aí pode gerar até, posteriormente, a pessoa pode ter um infarto, um ataque cardíaco, que também pode levar ao óbito, né? Dependendo a idade, dependendo do fator de risco que a pessoa se encontra. Se a pessoa pratica exercício físico, não que não vá acontecer,
porque tudo depende da dieta, da atividade física, é um conjunto. Mas se a pessoa tiver, digamos assim, 70 anos de idade, for fumante, se alimenta de gorduras, maus gorduras, né, digamos assim, que nem batata frita, essas coisas que prejudicam, ela vai ter um risco maior para se curar, para passar dessa, do que uma pessoa que se exercita todos os dias, come direitinho, cumpre com sua dieta todos os dias, né, tem uma alimentação saudável. Então, são fatores e fatores que contribuem para esse tipo de doença. Também podemos falar sobre os triglicéridos ou triglicerídeos, para quem preferir. São gorduras saturadas. O que significa gorduras saturadas? As gorduras saturadas possuem uma molécula mais estruturada, mais firme. Ela é uma estrutura mais... Vamos dar um exemplo de uma molécula maciça. Ela é um pouco mais difícil de ser quebrada. É uma estrutura que ela é mais densa, né? Diferente da insaturada, que ela possui uma dupla ligação na sua molécula e também é digamos assim, uma gordura um pouco mais saudável do que a saturada. Os triglicerídeos estão presentes nos carboidratos, né? O pão, o macarrão, né? E são gorduras um pouco mais difíceis, digamos assim, de ser quebrada. A sua molécula é um pouco mais complexa, que nem a banha de porco, né? A banha do boi. São gorduras saturadas, são gorduras um pouco mais complexas, mais firmes. Muitos dizem que essas doenças acontecem por uma dislipidemia. A dislipidemia não é nada mais que maus hábitos alimentares. Ao invés de comer uma pipoquinha no final da tarde, que não que ela seja tão saudável quanto uma fruta, né? Mas ela é mais saudável do que ir lá pegar uns toicinhos de porco, né? Um x-salada, é um pouco menos gordurosa do que os outros. Então, se você cria esses hábitos, você pode prejudicar a sua saúde e privilegiar esses tipos de doenças. A dislipidemia também pode ocasionar ou pode fazer parte de, além de maus hábitos alimentares, o sedentarismo. O sedentarismo também é uma das situações que hoje em dia a gente frequenta muito. Muitos não têm acesso a um profissional de educação física, muitos não têm acesso a um ambiente que dê para caminhar, né? Quem tem acesso muitas vezes não vai por causa da preguicinha, né? Mas quem não tem realmente é porque não tem como fazer exercício físico. Embora tenha várias atividades e vários exemplos de profissionais que eu tiro o meu chapéu, que fazem os exercícios em casa para incentivar o exercício físico para aquelas pessoas que não têm acesso à academia e nem a um lazer amplo que dê para fazer esse tipo de atividade. Gente, e é isso aí que eu estou falando sobre o colesterol hoje. Fico aí, se alguém quiser questionar sobre alguma coisa, deixe nos comentários que eu irei responder para vocês. Espero que tenham gostado. E agora, para finalizar este vídeo, eu vou deixar um vídeo sobre o que o colesterol faz no nosso organismo. E este vídeo é reproduzido pelo Drauzio Varela. Ele vai explicar no ato como acontece e o que pode prejudicar mais ainda. Ok? Um beijo no coração e espero vocês para o próximo vídeo. Até mais! Você já deve ter ouvido falar em placas de gordura que entopem as artérias e provocam infarto. Mas essas placas, chamadas de ateromas, não são formadas só por gordura. Por diversos motivos, por exemplo, o excesso de açúcar no sangue, a parede interna das artérias começa a sofrer danos. Essas regiões danificadas tornam-se um local propício para que substâncias que viajam pelo sangue fiquem presas. Colesterol e outras gorduras, cálcio, fibrina e resíduos de células começam a se acumular nesses locais. Com o tempo, o colesterol oxida e isso estimula uma reação do organismo caracterizada pelo envio de células que metabolizam esse colesterol. O problema é que essas células, ao consumir o colesterol, formam placas, que tornam a parede da artéria naquela região mais grossa e rígida. Também faz parte do processo a multiplicação de células musculares lisas da própria artéria, que se acumulam sobre a placa e formam um revestimento rígido. Essa placa oferece vários riscos. Ela pode aumentar de tamanho até obstruir completamente a artéria. Ou um coágulo sanguíneo pode aderir à placa e provocar a obstrução. Ou ainda, o revestimento pode se romper e liberar fragmentos de placa que irão viajar pela corrente sanguínea até obstruir uma artéria em outra região.
Dependendo do local da obstrução, pode ocorrer um infarto, AVC, embolias e outros problemas graves. Mantenha uma dieta equilibrada, uma rotina de exercícios físicos e vá ao médico com regularidade.